Queria te convidar a levantar suas mãos, fechar seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, nós te agradecemos por esse domingo de milagres, por tudo que a gente vai viver a partir da tua palavra. Nós declaramos céus abertos, sem resistência. Nós declaramos, Jesus, que o teu nome é o nome mais poderoso, não só nesse lugar, não só nesse dia, mas em toda a terra e para todo sempre. E debaixo da autoridade do teu nome, Jesus, nós nos movemos, nós existimos, nós estamos estabelecidos e nós avançamos em fé. Pai, nós cremos e declaramos: as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Vivemos milagres de todos os tipos, milagres de cura, vivemos milagres de multiplicação, expansão, porque na presença dos nossos inimigos há certamente uma mesa preparada pelo Senhor para nós. Jesus, mesmo que o nosso passado tenha sido marcado por vales de sombra e morte, sabemos que no final do salmo, da jornada e da história, há uma mesa de dupla honra. E aqueles que tentaram nos paralisar, Pai, sejam principados ou potestades, sejam setas ou dardos, sejam palavras malditas, sejam estratégias do inferno, cada uma delas estará assistindo a dupla honra do Senhor sobre os seus. E haverá sobre a nossa cabeça óleo fresco, e haverá sobre o nosso cálice, Pai, vinho transbordante, e haverá uma mesa de alegria e de redenção. Por isso declaramos, Jesus, sobre as ruas de Madrid e sobre os céus da Europa, há um avivamento liberado nesses dias, há um avivamento liberado nesse tempo. E a mesma terra que viu igrejas se estabelecerem e se fecharem, a mesma terra que viu uma igreja se estabelecer e uma reforma acontecer, e também viu, Pai, tanta frieza, é a terra que verá a dupla honra do Senhor, um novo tempo. Nós declaramos um novo tempo, famílias cheias da glória de Deus, casas cheias da glória de Deus, Pai, igrejas cheias da glória de Deus. Se você crê nisso, irmão, levante as suas mãos o mais alto que você pode, declare com autoridade, diga: eu creio que hoje é um bom dia para viver milagre. Diga: eu e a minha casa pertencemos ao Senhor e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, Goiânia, Madrid. Será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia. Sacode mais 3 ou 4 pessoas perto de você. Fala: que bom que você veio. Deus vai tocar você hoje. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar Jesus enquanto você senta aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Lindão, eu vou sem suporte. Bom, meu nome é André Fernandes. Eu sou um dos pastores da Lagoinha Global. Sou casado há quase... Eu gosto de falar quase 20 anos, são 17, mas 17 são quase 20, amém, gente? Sou casado há quase 20 anos, pai de 3 filhos, e não tem nada que me chancele mais, depois de ser um filho de Deus, ser casado e pai, do que ser um pastor local. Eu amo a igreja local, eu amo a igreja de Jesus, e eu queria que a gente honrasse os pastores dessa casa. Eu quero que você honre. Vamos celebrar os pastores da Lagoinha Madrid. Aleluia. Aleluia. Obrigado, lindão, pelo carinho, pela honra de ceder o púlpito num dia tão especial que é o domingo. Obrigado, Vitinho, também pelo carinho. Marcelo Marques já é de casa. Sara, que carrega uma unção poderosa. O Marcelo estava falando: cara, parece que a voz dela já vem carregada com um pad junto, né? Ela é diferente. E eu não sei qual a tua expectativa para esse domingo, mas eu quero declarar em nome de Jesus que vai ser um marco na tua história, vai ser uma palavra de ativação em tua jornada, na tua casa, no teu chamado e na unção que Deus depositou sobre você. Se alguém crê nisso, diga amém. A gente está com pessoas também na sala 9, e eu queria que você que está na sala 9 recebesse em nome de Jesus. Tem algo preparado para essa manhã na tua casa, na tua vida. Então, seja através do streaming, você que está online em qualquer lugar do mundo, seja bem-vindo a um domingo de milagres para a glória de Deus. Amém? Tem alguém feliz aqui ainda? Eu sou um pregador pentecostal e eu queria que você reagisse àquilo que Jesus vai fazer aqui. Então, quando algo tocar você, reaja a isso. A gente plantou algumas igrejas nesses últimos anos, não tantas como vocês têm plantado, mas uma delas, a gente começou num cinema lá em Deerfield, na Flórida, e eu sei que é um desafio pregar no cinema. Você está numa cadeira completamente confortável, e aqui vocês ainda têm
a graça de não ter que brigar com a pipoca. Lá a gente tinha um cheiro de pipoca, uma cadeira maravilhosa. Então eu sei que tudo no teu corpo vai te fazer relaxar e se distrair, mas o teu espírito está sacudindo você de dentro para fora e falando: existe algo preparado nessa manhã. Não se distraia, em nome de Jesus, amém? 1 Crônicas 29:11 diz assim: o Senhor, ó Senhor, a ti pertencem a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, e tudo que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, e este é o teu reino. Tu estás acima de tudo, e riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Poder e força estão em tuas mãos, e cabe a ti exaltar e dar força. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Sabe, a palavra que eu tenho para liberar nessa manhã fala sobre um povo poderoso em Jesus para governar tempos e estações. Fala sobre um povo empoderado com um propósito específico. E eu não sei como está hoje aqui na Europa, eu sei como está no Brasil, na América Latina, essa teologia que muitas vezes nos faz sentir culpa em governar, em liderar, em avançar, em prosperar, em multiplicar. Mas a grande verdade é que o reino de Deus, quando se estabelece, ele não pede licença, ele não pede favor. O reino de Deus, quando se estabelece, ele subjuga todo reino da terra, toda a mentalidade da terra, e ele estabelece os princípios do seu reino. E onde o reino de Deus está, existe paz, justiça e alegria. E onde o reino de Deus está, existe prosperidade, avanço e multiplicação. Não sei você, mas eu já estaria tomando posse disso em nome de Jesus. Você pode celebrar isso. Aonde o reino de Deus está, algo precisa acontecer. Milagres precisam acontecer. Redenção precisa acontecer. Multiplicação precisa acontecer. E a palavra de Deus diz que é do Senhor que vem toda a honra, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a autoridade, toda a unção, todo o governo, todo o dom, todo o talento. Tudo que é bom vem do Senhor. Ele é fonte de tudo que é louvável, de tudo que é desejável. Ele é fonte de tudo que se estabelece e não é passageiro e não é inconstante. Ele é fonte de tudo que se estabelece e aponta para a eternidade. Então do Senhor vem tudo que é bom. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E a palavra de hoje, o tema dela é vencendo o caos. Eu quero declarar sobre a tua vida: você não só vai ser revestido de autoridade, como você também vai estabelecer a paz de Deus. Você vai viver a bondade de Deus. Você vai usufruir da misericórdia e do favor de Deus. E os teus filhos serão poderosos na terra. Eu estou profetizando, alguém toma posse disso. E debaixo da unção do Senhor eles avançarão. Eles vão colocar a mão no arado e não vão voltar atrás. E eles viverão milagres, como diz a palavra. E uma geração contará a outra geração a respeito da grandiosidade dos feitos de Deus. E eles verão milagres, contarão milagres, crerão em milagres, estarão no centro de uma onda de avivamento. Os seus filhos não serão esquecidos. Não, a história vai falar sobre a tua casa, a tua família, como alguém que temia o Senhor e caminhava debaixo da unção do Senhor. Como diz a palavra, o homem que teme ao Senhor é feliz e próspero, bem-aventurado, bendito em tudo que faz. Terá a sua família sentada junto à mesa, será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, e mesmo que o tempo seja seco, ele dará o fruto certo no tempo certo. Assim será o homem que teme ao Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Agora, se Deus é a fonte de toda a riqueza, sabedoria, glória, de todo governo e autoridade, eu preciso, em alguns momentos da minha jornada, questionar quais áreas da minha vida eu não tenho vivido essas realidades e tentar buscar em mim o porquê. Porque a gente prefere muitas vezes espiritualizar coisas, que é mais fácil a gente dizer que o inferno está revoltado com a minha vida financeira do que assumir que talvez seja um problema meu de caráter, que talvez seja um problema meu de não ser alguém que é liberal com o reino, é generoso com o reino. A palavra de Deus diz, Provérbios 11:25, generoso prosperará. É uma declaração, é uma convicção, não é uma possibilidade, é uma realidade. Alguém está comigo? Diga amém.
É mais fácil espiritualizar uma crise no meu casamento do que assumir que talvez eu não tenha me dedicado à minha casa, ou à minha esposa como ela precisa, como ela merece. Talvez seja mais fácil a gente dizer que o inferno está furioso contra os meus filhos do que assumir que eu também preciso, como pai, assumir um papel de governo para educá-lo nos caminhos, para liberar o destino, para apontar algo. A grande verdade é que a igreja muitas vezes lida com caos como se fosse um lugar permanente em Deus. Deus está tratando o meu caráter. Deus está gerando marcas na minha história. Mas eu preciso entender que o deserto, a tempestade, a crise, a falta, a vergonha é momentânea. A frieza, o tropeço, o desânimo precisa ser momentâneo. Não dá para ficar a vida inteira colocando a culpa no inferno pela falta de posicionamento da minha história. Não dá para colocar a responsabilidade pela falta de frutos, de milagres, como se o Senhor não quisesse fazer. Não. O Senhor pegou um casal posicionado e algo começou a acontecer. O Senhor pegou uma igreja posicionada e algo começou a fluir. O Senhor pegou líderes e pastores posicionados e agora Madrid e as cidades no entorno começaram a ser tocadas. O Senhor pegou pastores que ouviram o chamado e assumiram esse chamado e algo começou a acontecer. Então entenda, na tua casa, na tua história, no teu casamento, no teu chamado, sobre os teus filhos, sobre os teus celeiros, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, algo precisa acontecer para que você vença o caos, para que as trevas sejam dissipadas, para que a escassez seja substituída por abundância, para que o choro seja substituído por alegria. A palavra de Deus diz que certamente o meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alguém comigo aqui? Então nessa palavra que a gente vai entrar daqui a alguns minutos, quando a gente fala sobre vencer o caos, eu preciso entender que é a minha posição em Cristo que estabelece toda a realidade que vem a partir disso. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então eu preciso crer para que todas as possibilidades em Cristo se manifestem. A Bíblia diz que Ele levou sobre si as minhas doenças e enfermidades, e pelo castigo que estava sobre Ele recebemos a paz. Então eu preciso crer e profetizar cura a partir das realidades em Cristo. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra de Deus fala que fomos chamados, não foram vocês quem me escolheram, mas fui eu quem escolhi a vocês. Então se eu tenho um chamado, eu preciso responder a quem me chamou. Se eu tenho uma unção, eu preciso manifestar a unção que Ele derramou. Então vencer o caos, o tema da palavra de hoje fala muito mais sobre um povo posicionado do que sobre qualquer coisa. E é sobre isso que eu quero pregar nessa manhã. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Vamos lá, vamos começar? 1 Coríntios 14:33 diz: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Primeiro princípio a respeito do caráter de Deus, a respeito da natureza de Deus, é que Deus não é um Deus de confusão. Logo, se a natureza de Deus não é confusa, para vencer o caos, eu preciso conhecer quem Deus é, como Ele se move. Eu preciso entender sobre o caráter de Deus, sobre a natureza de Deus, sobre o que espero de Deus. Pastor, a minha vida está em caos. Sua vida pode estar em caos, mas Deus não é Deus de confusão. Pastor, a minha vida financeira está em caos. A sua vida financeira pode estar em caos, mas o seu Deus não é um Deus de confusão. Se Deus não é um Deus de confusão, eu preciso correr para Ele. Pai, os meus celeiros estão vazios, mas eu sei que no Teu reino não há falta. Pai, o meu casamento está em crise, mas eu sei que a Tua paz excede todo entendimento. Pai, eu estou confuso, eu não sei para onde ir, mas eu sei que o Teu Espírito é maravilhoso conselheiro. Pai, eu não sei como me mover, eu não sei qual passo dar, mas eu sei que o Senhor é quem tem a última palavra sobre a minha vida. Irmão, quando eu entendo que Deus não é um Deus de confusão, eu entendo que qualquer caos ou confusão na minha história não é de Deus, não pode permanecer, não vai perpetuar, porque a palavra de Deus fala a respeito de um Deus que torna novas todas as coisas. Alguém comigo? Diga amém. A Bíblia fala que a partir de Cristo as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. A gente está vivendo um avivamento lá em São Paulo. A gente tem visto a mão de Deus operando milagres. Vimos centenas de membros se tornarem dezenas de milhares deles. A gente viu milagres, sinais e maravilhas acontecendo nesses últimos anos. Mas eu senti no meu espírito um tempo de transição no primeiro semestre desse ano, e eu comecei a perceber que algumas coisas que estavam numa velocidade extraordinária
agora elas estão numa velocidade sobrenatural, mas diferente. Coisas que estavam acontecendo, estão acontecendo de forma sobrenatural, mas de forma diferente. E eu comecei a discernir e buscar em Deus. Deus, qual é a tua agenda para esse tempo? O que o Senhor espera da gente nesse ano? Qual é a tua agenda para mim? Qual é a tua agenda para a nossa casa? Qual é a tua agenda para a nossa igreja? E Deus me disse: filho, tudo que vocês entenderam e ouviram levou vocês até aqui, mas para aquilo que eu quero fazer a partir daqui, vocês precisam discernir e arrumar a casa, porque as ferramentas que serviram até aqui não vão servir a partir daqui, as armaduras que protegeram até aqui não protegerão a partir daqui, as armas que vocês usaram para batalhar até aqui não são as mesmas armas que eu vou dar para vocês batalharem a partir daqui. Então vocês precisam organizar as coisas, discernir o tempo, ajustar a rota, porque eu não multiplico o que está confuso. E aí que nasce essa palavra. Se tudo que eu carrego está alinhado com a vontade de Deus, eu estou pronto para ser tocado e multiplicado por Ele. Se tudo que eu carrego está de acordo com a vontade de Deus, eu estou pronto para receber um toque dos céus que expande, multiplica, me faz avançar, prosperar. Mas se existe algo dentro de mim que está desalinhado, desajustado ou confuso, Deus não vai multiplicar a confusão. Deus não multiplica o caos. Deus não multiplica a dúvida. Deus não multiplica o erro. Deus não multiplica a falha. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então, para vencer o caos, eu preciso alinhar o meu coração com dele. A palavra de Deus fala a respeito do poder da concordância. Aquilo que vocês concordarem na terra será feito. A palavra de Deus fala a respeito a nos submetermos à vontade dele debaixo de concordância. A oração do Pai Nosso fala a respeito de concordância como um ponto fundamental da oração. Seja feita a tua vontade na terra, como já é feita no céu. A palavra concordância, a etimologia, a origem dela vem de concórdios, ou seja, corações alinhados. E a palavra discordância vem de discordes, ou seja, corações desalinhados. Quando o teu coração está alinhado com o coração de alguém, você começa a bater no mesmo ritmo da batida do coração do outro. A palavra de Deus está dizendo: quando você concordar com a minha vontade, o teu coração começa a bater no ritmo do meu. Quando você entender, filho, a minha agenda, a tua agenda começa a se submeter à minha. Quando você entender os meus planos, os teus planos começam a perder a graça e você só vai sonhar com os meus, porque os meus caminhos são melhores que os seus, os meus pensamentos são mais altos do que os seus, porque eu já escrevi a respeito dos seus dias, todos eles, qualquer um deles, antes de qualquer um deles existir. Alguém está pegando isso aqui? Diga amém. Então, Igreja de Jesus, para vencer o caos, eu preciso ir para um lugar de alinhamento, concordância e submissão. Para vencer o caos, seja no meu casamento, seja na minha vida financeira, seja no meu ministério, seja na minha nova estação, eu preciso ir para esse lugar de alinhamento e entender: Pai, o que o Senhor tem para mim nesses dias? Por que o Senhor me trouxe para a Espanha? O que o Senhor quer fazer com os meus filhos nesse lugar? Qual é o legado que o Senhor quer estabelecer a partir de nós nessa terra? O Senhor não me trouxe aqui só para ter uma qualidade de vida melhor. Eu não sou fugitivo, eu não fugi de uma realidade no Brasil para ter uma realidade um pouco melhor na Europa. Eu não sou oportunista, eu não vim a partir só de uma oportunidade. Eu estou aqui por uma palavra tua. E o que o Senhor deseja fazer? O que eu tenho feito que não te agrada? O que eu tenho feito que não te alegra? Ou o que o Senhor esperava que eu estivesse fazendo e eu ainda não estou fazendo? Aonde o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar? Estabelece a minha casa. Me dá direção, discernimento. A palavra de Deus fala a respeito de uma tribo que tinha a característica, a habilidade de discernir tempos e, por consequência, estações. Essa tribo, ela sabia quando a nuvem ia se mover, ela sabia quando ia chover e quando não ia chover. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa em dias como hoje, é o espírito de discernimento, discernir tempos e estações. A palavra de Deus diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Para vencer o caos, eu preciso entender, Pai, qual é a tua agenda. Eu não estou aqui para cumprir tabela. Eu não quero ser um crente normal. Eu não quero sentar numa cadeira no domingo, ouvir uma boa palavra e voltar motivado para viver a minha vida durante a semana. Não, eu quero viver a tua vontade, eu quero cumprir a tua agenda, eu quero viver o teu propósito, eu quero seguir o teu chamado, eu quero caminhar debaixo da tua unção, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. E quando eu vou para esse lugar, o caos cessa, porque o lugar mais seguro que você pode estar, irmão, é no centro da vontade de Deus.
É melhor ser Paulo, depois do naufrágio, do que ser um homem seguro que não naufragou, mas permaneceu no lugar onde Deus não se move mais. É melhor ser Pedro, voltando para o barco molhado, frustrado porque afundou, mas alegre porque viveu algo que nenhum outro homem, além dele, Jesus, viveu na história, do que ser qualquer um dos observadores que permaneceram no barco assistindo algo inédito na história de Pedro. Irmão, é melhor estar numa fornalha aquecida e ser surpreendido por um quarto homem que do nada surge no meio dela, do que ser qualquer um daqueles que preferiu negociar, do que ser lançado numa fornalha ardente. É melhor ver leões jejuando na sua presença, porque o Senhor te ungiu e te guarda no meio de um lugar como aquele em que Daniel foi lançado, do que qualquer um dos outros que a história nem cita, porque o nome deles foi esquecido na história. Então guarda isso aqui em nome de Jesus. Estar em paz não significa que o Senhor em todo tempo vai mudar as minhas circunstâncias, mas estar em paz, biblicamente falando, significa que, a despeito das circunstâncias, o Senhor me mantém guardado, o meu interior está protegido, do meu interior fluem águas de vida. Eu posso estar em meio a lugares áridos, mas a minha casa continua frutificando. Eu posso estar em meio a um continente que talvez Deus não se move como se movia no passado, mas a partir de mim algo vai acontecer. Eu posso estar num lugar em que igrejas viraram restaurante, mas na minha igreja não, na minha casa não, nos meus filhos não. Alguém comigo aqui, diga amém. Então viver em paz significa não ser mais refém daquilo que é circunstancial, momentâneo, passageiro, exterior, mas estar estabelecido em algo que vai além dos tempos, vai além da geografia. A Espanha está vivendo um avivamento. A Europa está vivendo um avivamento. Eu lembro que por várias vezes a gente ouviu sobre a Europa com frieza. A Europa hoje é fria, as pessoas apostataram da fé, as igrejas estão virando restaurantes. Você já deve ter visto em algum lugar na Europa restaurantes que são dentro de igrejas que foram vendidas, ou catedrais antigas, e tem uma placa bem grande: não somos igreja. Mas eu creio no movimento contrário. Eu creio que igrejas vão voltar a comprar antigas igrejas. Eu creio que lugares vão ser ocupados. Eu creio que a igreja de Jesus vai avançar. Eu creio numa nova onda de avivamento. Alguém crê nisso aqui em nome de Jesus? Porque não importa como dizem que a Europa está. Eu não fui chamado para constatar o que está acontecendo. Eu fui chamado para proclamar o que vai acontecer. Você pode olhar e falar: olha, está tudo mal. Ou você pode se levantar e profetizar: vai ficar tudo bem. Você pode olhar e falar: está tudo em caos. Ou você pode se profetizar e falar: que a paz de Deus venha sobre esse lugar, que a vontade de Deus se estabeleça sobre essa terra. Alguém comigo, diga amém. Então vencer o caos significa se apartar da minha agenda e mergulhar na agenda de Deus. Abrir mão da minha vontade e abraçar a vontade de Deus. Então quando o meu interior começa a ser colocado em ordem, as coisas começam a fluir, porque Deus não multiplica confusão. Deus não multiplica confusão. Eu lembro de uma mesa que eu tive com um amigo, ele está lá em Kansas, o pastor Rafael Conrado, é um homem de Deus, lidera o Mevan na América, e ele falou que um dia ele estava discutindo com o Luiz Hermínio sobre um tema, e o Luiz Hermínio falou: macho, sabe qual é o seu desafio? Deus acabou de falar algo com você, você não discerniu, você não estabeleceu, e você já quer compartilhar. Só que quando aquilo que Deus falou com você ainda está confuso em você, e você quer espalhar isso, você está multiplicando confusão. A dinâmica do céu funciona assim: primeiro eu discerno, depois eu estabeleço, depois Deus expande. Pega isso aqui. A partir de hoje você vai discernir, você vai estabelecer, e é o Senhor quem vai te expandir. Você está comigo? Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então você vai discernir. Ao longo desses próximos dias, eu queria te convidar a fazer isso no teu devocional, no teu momento com Deus. Pai, me faz discernir a tua vontade. Qual é o tempo, qual é o modo, qual é a velocidade, com quem eu vou, quem não vai mais. Quais são as alianças que o Senhor estabeleceu, quais não foi o Senhor quem estabeleceu. Quem são aqueles que o Senhor trouxe para perto, e quem são aqueles que vêm no teu nome, mas não foi pelo teu nome que vieram até mim. Quais são as mesas que o Senhor quer que eu sente, quais são as pessoas que o Senhor quer que sentem na minha mesa,
Qual é o trabalho que o Senhor quer que eu faça? Em que lugar o Senhor quer que eu faça? Qual é a velocidade que o Senhor quer que eu corra? Porque a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, eles correrão e não se cansarão. Mas a Bíblia também fala que até os moços, os jovens, tropeçam e caem. Então entenda isso, irmão. A melhor velocidade que você pode estar é debaixo da velocidade de Deus, do tempo de Deus. Porque é melhor estar parado quando Deus mandar parar do que estar correndo na direção diferente daquela que Deus está indo. Se você não sabe para onde vai, mas continua correndo porque tem essa ânsia por movimento, você vai chegar mais rápido em lugar nenhum. Mas se você está parado no lugar onde Deus te mandou estar, você vai avançar mais do que alguém que está correndo a partir de uma confusão. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Eu preciso me mover, eu preciso avançar. Não, você precisa ouvir uma palavra de Deus. E a partir dessa palavra, existimos e nos movemos. Então o que eu preciso fazer para vencer o caos, pastor? Eu preciso discernir, pai, qual é a tua agenda para esse ano? Qual é a tua agenda para minha casa? Qual é a tua agenda para minha vida? E aí quando você discernir, você não vai sair compartilhando. Você vai viver o que ouviu. Você não vai sair compartilhando, você não vai sair comunicando. Você vai viver o que ouviu. E a partir desse princípio, Deus vai começar a expandir você. Porque a Bíblia fala para a gente não desprezar os pequenos começos. Você vai começar simples, talvez algo novo que Deus vai te comunicar nesses dias, mas eu quero declarar em nome de Jesus que debaixo da obediência de Deus você vai viver anos em dias, você vai viver multiplicação, expansão, você vai viver a prosperidade do tipo de Deus, você vai estar debaixo da bondade do tipo de Deus. Por quê? Porque Deus ama dar àqueles que buscam nele enquanto dormem. Enquanto você descansa, Deus vai multiplicar. Enquanto você ouve e obedece, Deus vai te expandir. Alguém comigo diga amém? Deus não é um Deus de confusão. Fala comigo, Deus não é um Deus de confusão. A natureza dele não é confusa. A gente vê biblicamente todo milagre feito ao longo da história e a partir do ministério de Jesus, seguindo uma dinâmica organizada. Primeiro Deus prepara um ambiente, depois o milagre se manifesta. Olha para mim, irmão. A gente vê isso no princípio. A Bíblia fala que a terra é sem forma e vazia e Deus estabelece um ambiente. E depois o homem é colocado nele. A gente vê isso no tabernáculo, depois que o homem peca e é removido do jardim. Deus manda eles prepararem um ambiente. E depois que o ambiente é preparado, a glória de Deus se revela nele. A gente vê isso a partir de Jesus. Agora não estamos no jardim, não visitamos o tabernáculo, mas a partir de Jesus ele tabernaculou em nós. Então, a partir de um ambiente preparado, redimido, ele agora se revela dentro dele. A Bíblia fala que quando confessamos a Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, somos batizados, as coisas velhas então ficaram para trás e tudo se fez novo. Você é uma nova natureza, você recebeu novas vestes, você é uma nova criatura e nesse novo ambiente, agora a glória de Deus vai se revelar dentro dele. Você está comigo? A gente vê isso no milagre de multiplicação de pães e peixes. Jesus manda sentarem de forma organizada e depois que todos estão assentados, então o pão é multiplicado. A gente vê isso no milagre da viúva. Ela está com os seus filhos sendo levados como pagamento de uma dívida. O seu marido não está vivo mais, ela está numa crise. E aí a resposta de Deus é: primeiro prepara um ambiente, recolhe vasilhas vazias, muitas, não poucas. Fecha a porta da tua casa e então o óleo dos céus vai escorrer. O problema é que muitas vezes a gente está questionando por que o milagre ainda não aconteceu e os céus estão perguntando por que o nosso ambiente ainda não está preparado para receber. Se o pastor Juliano falar: irmão, eu queria almoçar na tua casa essa semana, eu tenho certeza que você vai arrumar a casa, você vai tentar saber o que ele gosta de comer, você vai querer saber se ele tem alguma alergia, você vai recebê-lo com honra. Quando os seus filhos estavam a caminho, quando você recebeu uma notícia que ia ser pai ou ia ser mãe, você preparou o enxoval, você preparou o quarto, você decorou, você estava ansioso para receber. A verdade, irmão, que para tudo aquilo que é precioso ou tem valor, a gente já entendeu que existe uma dinâmica. Primeiro eu preparo o ambiente, depois eu recebo a promessa. Mas tem muitas áreas da nossa vida que ainda não foram visitadas porque a gente ainda não está preparado para receber uma porção do céu. Se você não preparar a terra, a chuva, que seria resposta, pode se tornar problema. Se você não preparar o ambiente, a unção, que poderia expandir o teu ministério, pode gerar em você vergonha. Você precisa de caráter para sustentar a unção que vai receber. Se o teu coração não se tornar generoso, se Jesus não puder acessar esse lugar,
a multiplicação de favor financeiro pode se tornar condenação. Porque o dinheiro não tem caráter, ele assume o caráter de quem o tem. Você está falando, não, hoje eu tenho pouco, por isso eu sou pouco generoso. Não, você é pouco generoso porque essa área ainda não foi redimida. Você ainda não viveu uma transformação nessa área. Porque quem é generoso no pouco, e quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Não, quando eu estiver mais estabelecido, eu vou servir mais. Não, quando você estiver mais estabelecido, você vai querer usufruir mais. Você vai querer viajar mais, você vai querer passear mais. Você não vai servir mais a igreja quando tiver mais dinheiro. Você não serve agora que não tem, não vai servir mais quando tiver. Eu preciso entender que quando as coisas são colocadas em ordem, a partir do que eu tenho, de quem eu sou, aonde eu estou então habilitado para viver uma expansão de Deus, uma multiplicação de Deus. Eu amo servir mesmo tendo pouco, eu estou pronto para ter muito. Eu amo me doar mesmo não tendo tudo que eu gostaria, eu estou pronto para receber a medida de Deus. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? Você não foi trazido para a Europa para viver turismo, embora você tenha a liberação de Deus para usufruir e turistar. Você não veio para a Europa só para ter uma qualidade de vida melhor, embora, por ser um filho amado de Jesus, você vai comer do melhor dessa terra. Mas você não pode buscar aquilo que Deus chama de acréscimo como sendo o princípio. A palavra de Deus diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando eu estou confuso, o que era primícia vira acréscimo, o que era acréscimo vira primícia. Quando eu estou confuso, as coisas começam a ser colocadas fora de lugar. Eu não lembro o autor dessa frase, mas ele diz que quando amamos a Deus devidamente, passamos a amar todas as outras coisas proporcionalmente. Então ama ao Senhor como sendo o princípio. Ele é a primícia, Ele é a primeira parte. Depois ama a tua casa, os teus filhos. E a partir disso você começa a amar todas as outras coisas. Mas Ele é o princípio, Ele é a base. A tua casa vem logo depois, teu trabalho, teu chamado em seguida. Mas quando a gente é estrangeiro, eu estou pregando essa palavra para estrangeiros, imigrantes, amém? Você está comigo? Eu pastoreei por quase 5 anos imigrantes, eu sei o desafio que é. A gente está tão preocupado em estabelecer uma nova base para dar algo melhor para a nossa casa, que muitas vezes a gente acaba perdendo a nossa casa no intuito de dar o melhor para eles. Eu conheci muita gente que foi em busca do sonho americano e por conta dessa busca perdeu a capacidade de sonhar. Eu vi pessoas que conquistaram patrimônio, mas perderam a alegria. Eu vi gente que conquistou riquezas, mas perdeu os seus filhos. Eu vi gente que conquistou herança para deixar para os filhos, mas a última coisa que os filhos querem é se tornar como seus pais se tornaram. Você não veio aqui, irmão, só para ter uma qualidade de vida melhor. Você veio aqui para cumprir uma agenda de Deus. Você precisa discerni-la, estabelecê-la, e o Senhor vai expandi-la em nome de Jesus. Alguém comigo diga amém. Vamos, alguém pode celebrar Jesus aqui nessa manhã? Aleluia, aleluia. Talvez essa não seja a mensagem de avivamento que você esperava, mas essa mensagem que Deus tem falado no meu coração por esses dias. Ansiamos por um avivamento extraordinário, mas não fazemos o simples. Quando a minha casa está em ordem, eu estou pronto para recebê-lo. Quando meu coração está em ordem, eu estou pronto para recebê-lo. Quando a minha mente está em ordem, eu estou pronto para recebê-lo. Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele não vai multiplicar o que está quebrado. Primeiro Ele refaz, depois Ele sopra. Primeiro Ele organiza, depois Ele expande. Alguém comigo diga amém. Aleluia. Tem uma frase do R.C. Sproul, ele diz: discernimento é a habilidade de distinguir entre o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Fala para quem está do seu lado: você vai discernir o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Irmão, eu lembro que a gente estava no Brasil 2018 e eu nunca pedi, nunca planejei, nunca sonhei, mas do nada, literalmente do nada, eu sou chamado numa sala e o nosso pastor na época fala: Fernandes, eu tenho uma direção de enviar você para a América. Eu falei: pastor, se essa é a tua direção, eu vou me submeter. A gente vai. Era
nosso melhor momento no Brasil. 4 anos e meio morando num apartamento apertado, eu, Kezinha e as caixas de livro, sem dinheiro pra nada, plantando igreja, conta de luz cortada. Fui internado 35 dias no CTI, problema cardíaco sério, quase morri. Irmão, quando tudo começa a melhorar, a gente tinha acabado de alugar uma casa, eu tinha aberto uma editora, a gente começou a produzir livros, a gente começou a prosperar. Não deu 6 meses que as coisas estavam melhorando, Deus chama a gente para recomeçar, e a gente recomeça do mesmo jeito na América. Eu começo a alugar carro para conseguir compor renda, desafio financeiro, apertado, perrengue, acesso a nossa filha chorando todos os dias porque não falava o idioma. Teve dia dela voltar com fome, com sede, porque não sabia se comunicar. E irmão, a gente recomeça debaixo da obediência de Deus. E aí planta uma igreja, planta outra igreja, Deus começa a soprar a gente a partir da pandemia. E aí vem o segundo filho, vem o terceiro filho, e as coisas começam a melhorar. E aí no último ano que a gente morou lá, pela primeira vez a gente pôde ir numa loja e escolher os móveis, porque até então os móveis que a gente tinham sido doados por irmãos da igreja. A gente vai lá na IKEA, escolhe uma mesa pro bem, escolhe uma decoração pra Cécia, ela queria um quarto, borrou, e aí tá tudo bonitinho, prepara o quarto pro terceiro filho, pra Chloe, e aí a Chloe nasce, e ela tem 3 meses de nascido. A gente vai pro Brasil porque tinha recebido o green card, a gente vai pra fazer cruzadas de milagres. E quando a gente chega no Brasil, Deus fala, não é pra voltar. Pai, mas agora que tá tudo ficando confortável, pois é, não é para voltar. A Chloe não usufruiu o quarto, a gente não usufruiu o green card. E aí a gente recomeça. Um auditório de 1.000 metros quadrados, 500 membros, vira 20 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados, 100 mil metros quadrados, 150 mil metros quadrados, viram 10 mil membros, 15 mil membros, 20 mil membros. Alguém pode celebrar Jesus? E a gente viu a mão de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus. Agora entende isso, irmão. O que a gente entendeu? Que viver na América era bom, receber o green card ficou melhor, mas viver a vontade de Deus era perfeito. Guarda isso aqui. Eu preciso entender o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Tem muita gente que não está vivendo ainda o extraordinário de Deus porque se agarrou ao que é bom. Você tem medo de abrir mão do que é bom, mas isso nada mais é do que uma ausência de segurança no caráter de Deus. Se eu creio que Deus tem o que é melhor para mim, eu abro mão quando Ele me pede para abrir, porque eu sei que Ele tem algo melhor preparado à frente. Alguém está pegando isso aqui em nome de Jesus? A Bíblia fala que a dinâmica de Deus no meio dos desertos é te dar o pão todos os dias. A Bíblia fala que quando o povo estava no meio do deserto, Deus dá uma ordenança: não acumulem, não guardem, não armazenem. Por que Deus faz isso? Se a gente vê Jesus mandando os discípulos armazenarem em cestos os pães que sobraram depois da multiplicação, cada um deles levou um cesto cheio. Irmão, Deus não é um Deus de desperdício. Quando Ele fala para o povo não armazenar, não é para que eles desperdiçassem, mas para que eles confiassem que o pão nosso de cada dia, todos os dias, o Senhor nos dará. A oração que Jesus faz remete ao cuidado de Deus no meio do deserto. O pão nosso de cada dia, fique em paz, Ele nos dará hoje. E amanhã, pastor, também. E depois de amanhã também. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor me reveste de favor e graça, e assim como cuida dos lírios do campo, cuidará da minha casa e de tudo que carrega o meu nome também. Porque nele há favor, porque dele vem todas as fontes de toda a provisão e toda a resposta e todo o recurso. Porque o Senhor é o meu refúgio e fortaleza, Ele é socorro presente na hora da angústia. Porque o Senhor é a minha resposta, Ele é quem me mantém de pé. Porque Ele é um bom pastor, Ele me faz descansar em pastos verdejantes, Ele me faz caminhar em águas tranquilas, Ele prepara uma mesa na presença dos inimigos, Ele caminha comigo em meio a vales de sombra e morte. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então o que você precisa para vencer o caos? Você precisa de espírito de discernimento. Você vai começar essa semana discernindo o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Você está comigo? Talvez o Senhor já te pediu para abrir mão de algo, ou de se mover em alguma direção, mas você ainda está preso naquilo que é bom. Irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem estações que a gente só consegue viver o novo de Deus quando a gente abre mão de tudo que viveu até aqui. Pai, tudo que eu vivi até aqui é maravilhoso, mas eu entrego, porque eu sei que aquilo que o Senhor preparou para mim, olhos não viram, ouvidos não ouviram e ainda não penetrou no coração do homem.
Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu pedi ou pensei. Então você, irmão, que é estrangeiro, você que é imigrante numa terra estranha, você mais do que nunca precisa se apegar a uma agenda de Deus. Senão você vai ser como uma folha lançada ao vento que não sabe para onde vai, você não tem direção, qualquer coisa tá bom. Não, você precisa viver a plenitude da vontade de Deus. Pastor, mas está melhor aqui do que era no Brasil. Mas não é sobre estar melhor do que o passado, é sobre você caminhar na direção do teu futuro. Deus preparou algo para você que é infinitamente melhor e maior do que tudo que você já pediu ou pensou. Alguém toma posse disso? Diga amém. Provérbios 16:9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, mas tema ao Senhor e evite o mal, e isso lhe dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Eu estou finalizando, eu tenho mais 5 minutos. Alguém está comigo ainda até o final dessa mensagem? Aleluia. Irmão, para vencer o caos você precisa caminhar em paz, porque ninguém pode dar o que não tem. A gente vê aquele episódio em que Jesus acalma a tempestade, mas antes de vir a calmaria havia alguém dormindo em meio a ela. Pega essa chave em nome de Jesus. Só tem autoridade para acalmar a tempestade quem desenvolve a habilidade de descansar em meio a ela. A Bíblia fala que os discípulos estão desesperados, eles acham inclusive que vão morrer. Enquanto isso, o Filho do Homem dorme tranquilo. A Bíblia fala que os discípulos estão desesperados a ponto de confrontar Jesus. Eles acordam Jesus e falam: não te importas que a gente morra? E aí Jesus, ele se coloca de pé, aquieta o vento, acalma o mar e a tempestade cessa. O que acontece naquele episódio nada mais é do que Jesus trazendo para fora o que ele já carregava dentro. Só dá para liberar a paz quem carrega a paz. Alguém está pegando isso aqui? Só dá para declarar vida quem carrega vida. Só dá para liberar unção quem foi ungido. Só dá para ministrar cura quem foi curado. Só dá para transformar uma geração quem foi transformado. Só dá para marcar um tempo quem foi marcado. Porque você não pode dar o que você não tem. Mas se eu carrego confusão, como eu espero que a minha casa permaneça em paz? Se eu carrego dúvida, angústia, como eu espero que as coisas me vão bem? Em primeiro lugar, que Deus quer redimir é o teu interior, porque é dele que fluem as fontes de vida. Deus primeiro vai tratar com você, para depois tratar o teu redor. Primeiro Deus vai comunicar a você, para depois a partir de você ser comunicado aos seus. Você que é marido, guarda isso aqui em nome de Jesus. Você é o centro da solução da tua casa, porque você desalinhado é o centro do problema dela. Um pai desalinhado aborta o destino dos seus filhos. Um pai desalinhado, ele aborta a criação dos seus filhos. Um marido desalinhado, um sacerdote desalinhado, gera insegurança e confusão na sua esposa, porque a Bíblia diz que ela é uma ajudadora. A Bíblia fala que ela está submissa, ou seja, debaixo de uma missão. Como pode uma mulher cooperar com uma missão que nem o seu marido sabe qual é? Como pode os seus filhos serem criados no caminho se nem você está nele? A palavra de Deus fala a respeito de uma casa que, quando é colocada em ordem, todas as coisas fluem a partir dela. Alguém está comigo? Aleluia! Então essa palavra, irmão, é de exortação para a sua vida, como tem sido para a minha. Deus me chamou para um lugar de calmaria e discernimento. Filho, entende o que está desalinhado, desajustado, o que foi bom e não é mais, o que era meu e não é mais para esse tempo, as armaduras que te cobriam e não te cobrem mais, as armas que funcionavam e não funcionam mais, os projetos que você sonhava e eu não sonho mais. Discerne, e a partir disso eu começo a te expandir, a te soprar, a te usar, porque eu não multiplico confusão. Preciso ter esse entendimento. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você está debaixo de uma agenda de Deus, não mais da sua.
Você precisa caminhar debaixo da vontade de Deus, não mais da sua. Você precisa se mover por uma palavra de Deus, não mais pelas suas. Você precisa caminhar debaixo da nuvem de Deus. A palavra fala a respeito de uma presença que se manifestava no meio do deserto, e ela era sinal, era indicação. Os homens se moviam debaixo dela, e ela era proteção. Numa noite fria, era o que acalentava eles. No meio de um dia escaldante, era o que mantinha eles seguros. Precisamos nos manter debaixo da nuvem, mesmo que seja do tamanho de uma mão de um homem. Ela é suficiente para guiar você, para levar você aos lugares que Deus preparou. Você não é qualquer um, você carrega a própria vida de Deus dentro de si. Você precisa caminhar à altura da fé que tem. Se você crê que Deus é poderoso para fazer, você precisa se questionar por que alguns milagres não estão acontecendo. Quanto tempo você não vive um milagre financeiro? Há quanto tempo você não vê alguém sendo curado diante dos seus olhos? Há quanto tempo você não vê uma manifestação do poder de Deus? Há quanto tempo você não vê um sopro de Deus? Irmão, se faz tempo que isso não acontece, você precisa voltar para esse lugar e discernir antes de continuar avançando. Porque hoje é um bom dia para viver milagres, amém? Os milagres são diários. E eu quero finalizar essa palavra com algo que tem me trazido muita paz e tem mudado muitas coisas na minha história, na minha jornada e nessa estação. Existe um termo, que a origem desse termo, se eu não me engano, é hebraica e fala a respeito de uma paz que não é uma paz comum. O termo shalom fala a respeito de uma paz que desabilita o caos. O shalom de Deus é uma paz que desautoriza o caos. Alguém comigo diga amém. A palavra de Deus fala que havia trevas, o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. Mas quando a palavra se conecta ao Espírito, algo acontece. É possível, irmão, mesmo que o Espírito esteja repousado sobre você, algumas coisas ainda estarem em caos, em trevas, sem forma, vazio. Mas quando a palavra de Deus se conecta ao Espírito de Deus, algo vai acontecer. O shalom de Deus é uma paz que ela dissipa as trevas. O shalom de Deus é uma paz que desautoriza o caos. O shalom de Deus é uma paz que desautoriza a falta. É uma paz que desautoriza a dor. É uma paz que desautoriza tudo que não é de Deus. Quando a paz de Deus invade um lugar, tudo que não é de Deus precisa sair. Quando a paz de Deus invade o lugar, a tristeza precisa sair. Quando a paz de Deus invade o lugar, a confusão precisa sair. Quando a paz de Deus invade o lugar, o medo precisa sair. Um verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando a paz de Deus invade o lugar, a escassez precisa sair. Quando a paz de Deus invade o lugar, tudo aquilo que não é de Deus precisa sair. Alguém está comigo? Diga amém. Olha o que diz a palavra de Deus em Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Salmos 119, 165 diz: os que amam a tua lei desfrutam de paz, e não há nada que os faça tropeçar. Eu finalizo aqui, pega isso em nome de Jesus. A paz de Deus fala a respeito de um Deus que guarda em perfeita paz aqueles que caminham debaixo de um propósito firme. O que eu preciso para me mover em paz, mesmo em meio a uma geração caída? O que eu preciso para me mover em paz, mesmo quando o saldo da minha conta não é suficiente? O que eu preciso para me mover em paz, mesmo quando portas se fecham? Ou quando pessoas me deixam? Ou quando expectativas são frustradas? Ou quando coisas fogem do meu controle? Ou quando tudo parece estar desmoronando? O que eu preciso? Irmão, eu preciso me manter debaixo de um propósito firme, porque a partir desse lugar as coisas começam a fluir. Você não vai se mover de oportunidade em oportunidade, você vai caminhar de propósito em propósito. Alguém toma posse disso? Levanta suas mãos, feche seus olhos, eu quero profetizar sobre você. Você não vai caminhar confuso. Você que é pai, marido, você não vai levar a tua família à ruína. Você não vai se preocupar demasiadamente. Você não vai tentar antecipar estações. Você não vai tentar batalhar com gigantes que ainda nem chegaram. Você vai discernir o tempo e o modo
Porque a cada dia basta o seu mal, você vai discernir o coração de Deus e a vontade dele, e a partir desse discernimento você vai se mover e as coisas vão fluir sem que você faça força. Você vai caminhar debaixo de uma palavra de Deus, e a palavra que Deus te deu, ela carrega tudo que você precisa para romper. Você vai se mover debaixo de obediência, e o temor do Senhor vai te manter protegido e em um lugar seguro. Você vai ouvir os céus e declarar para a terra o que ouviu, e algo vai acontecer. Assim como o profeta fez no meio daquele vale de ossos secos. Ele não disse o que ele achava, ele não disse o que ele queria, mas ele disse: vale de ossos secos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Você vai se levantar, mesmo que haja falta ou caos, mesmo que haja dúvida ou dor, mesmo que coisas talvez estejam desalinhadas. A partir de hoje você vai se levantar e vai declarar à terra o que ouviu dos céus. Você vai declarar: terra, Espanha, Madrid, Europa, minha família, meus filhos, ouçam o que diz a voz do Senhor. Ouçam o que diz a voz do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus, irmão, para que debaixo de uma palavra de Deus você corra e não se canse, para que debaixo de uma palavra de Deus você se mova, para que debaixo de uma palavra de Deus você não tropece, para que debaixo da vontade do Senhor você se torne imparável, para que debaixo da unção do Senhor você se torne invencível, mais do que vencedor. Eu oro e eu te abençoo em nome de Jesus, para que debaixo do discernimento de Deus você discina a todos e por ninguém seja discernido. Eu oro para que debaixo da unção e do favor de Deus você empreste às nações, mas não peça emprestado. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que debaixo da vontade de Deus você corra mais rápido, você chegue mais longe, você voe mais alto. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que debaixo do temor do Senhor você seja bem sucedido e próspero em tudo aquilo que faz. A tua casa esteja assentada ao redor da tua mesa e não haja vergonha sobre a tua história. Eu te abençoo em nome de Jesus, para que debaixo da unção do Senhor você construa uma história louvável de ser compartilhada. Os seus filhos terão alegria em testemunhar aquilo que eles viram dentro da tua casa. Os milagres não serão algo pontual, não, eles serão todos os dias manifestos em tudo que você fizer. Tudo lhe irá bem. Você discernirá o tempo e o modo. Você vai se mover debaixo da fé, e as coisas que pareciam impossíveis sem Deus, com Deus vão se tornar inevitáveis. As pessoas vão dizer: não tem como acontecer, não tem como se abrir, não tem como prosperar, mas os céus estão dizendo para você nessa manhã: já aconteceu, eu já abri, eu já liberei. Antes de você chegar nessa estação, eu já estava lá para te receber. Deus está dizendo para alguém: filho, não tenha medo do futuro, não se preocupe com o novo, porque por mais que seja desconhecido, ele não é incerto. Futuro é desconhecido, mas ele não é incerto. Eu não vi, eu não estive lá, eu não sei como é, mas o meu pai já viu, ele já está, e ele já preparou algo para mim que é melhor do que tudo que eu já vivi até aqui. Eu estou debaixo de uma palavra e eu me movo debaixo dela, e eu creio que tudo que eu preciso o Senhor já preparou. Eu entendo que mesmo que as coisas pareçam estar desmoronando, na verdade dentro de um plano perfeito de Deus tudo está se encaixando. Deus está trazendo realidades que eu preciso para uma estação que eu ainda não entrei. Deus está forjando o meu caráter, Deus está aprofundando as minhas raízes. O Senhor está me chamando para um lugar de total dependência, e mesmo que eu não saiba, Ele sabe. Mesmo que eu não tenha, Ele tem. Mesmo que eu não possa, Ele pode. De mãos levantadas, de olhos fechados, declare comigo nessa manhã: diga: eu sou quem Ele diz que eu sou. Diga: eu tenho o que Ele diz que eu tenho. Diga: eu posso o que Ele diz que eu posso. Diga: e eu e a minha casa, debaixo da unção do Senhor, viveremos milagres, viveremos cura e viveremos promessas em nome de Jesus. Feche teus olhos, eu quero finalizar esse culto, mas eu quero liberar algo sobre você. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Feche teus olhos. Sabe, tem uma canção que ela sempre me pega muito, me leva para esse lugar de arrependimento, de quebrantamento, de silêncio, de discernimento, que fala de um caminho sendo preparado. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas.
E eu quero declarar que esse é o tempo sobre a tua vida e sobre a tua casa. O Senhor vai preparar caminhos, o Senhor vai endireitar veredas, o Senhor vai alinhar o teu coração ao dele, o Senhor vai revelar a vontade dele para os próximos dias, o Senhor vai compartilhar com você a agenda dele. A Bíblia fala: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado. E a gente para nesse lugar do texto, como se Deus fosse um Deus que não revelasse para a gente o caminho, como se Deus fosse um Deus que deixasse a gente confuso. Mas o texto, ele não termina aí. A Bíblia fala: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem, mas Deus já revelou por meio do seu Espírito. E eu oro para que o Senhor revele a partir do Espírito o que Ele tem preparado para você e a tua casa. Eu oro para que nesses próximos dias o Senhor te revele o lugar, o tempo, o modo, a velocidade. O Senhor te revele as alianças, as conexões, as mesas, as amizades. O Senhor te revele os projetos, as ideias, os negócios, os propósitos. Eu oro para que você não tenha mais boas ideias, mas para que você carregue ideias dos céus. Eu oro para que você não tenha mais bons projetos, mas você se mova por projetos de Deus. Eu oro para que você não seja um homem que tem muita inteligência, mas para que você carregue a sabedoria dos céus. Eu oro para que você não seja alguém completamente cheio só das realidades da terra, mas para que você seja um homem completamente cheio das realidades dos céus. Porque você vai discernir e entender o que é bom, o que é melhor e o que é de Deus. Você vai deixar as coisas boas para trás. Você não vai ser seduzida pelas melhores, mas você vai ser completamente apaixonado, independente do que é de Deus. Você vai se levantar e declarar: Pai, eu quero o que o Senhor quer para mim. Pai, eu tenho o que o Senhor tem para mim. Pai, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero me tornar o que o Senhor quer que eu me torne. Eu não quero mais viver a minha vontade, mas seja feita a sua vontade na minha vida, como já é feita nos céus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos declarar isso. Feche teus olhos.